incidente ali que o Gilmar pulou na janela do senhor, o senhor acha que ele realmente queria matá-lo? Não, ele queria matar mesmo, ele é um serial, que é um serial, ele é assassino bandido, esse cara. E sabe matar, ele sabe onde mete a faca, porque o local onde mete a faca no pescoço, neutraliza o ser humano. Em um cenário de motel, a escuridão da noite escondeu um crime brutal. Gilmar da Silva, um pedreiro de Itajaí, é acusado de um homicídio consumado contra Antônio Barros da Silva e uma tentativa de homicídio contra Nelton Jorge Caetano. A acusação é de que Gilmar, em coautoria com sua ex-companheira Gleiciana, planejou a morte de Antônio por vingança, após ele supostamente passar a mão nas pernas da irmã dela. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. O seu nome completo, qual é? Gilmar da Silva. Sua data de nascimento? 17/6/1991. É natural da onde? Itajaí. Itajaí. Seu estado civil? Casado. É casado? Está separado ou Não, ainda casado. Continua casado? Uhum. No papel? Sim. Tem filhos? Tem. Qual a idade deles? Tem uma de 2 e uma de... vai fazer 7 agora, em abril. E moram com quem? As suas filhas? Mora com a minha esposa. Com a sua esposa. É casa própria ou aluguel? Casa própria. Casa própria. Quem que mora lá? Leide Galvão e meus filhos. A sua esposa e seus filhos, Sim. só eles. O senhor tem alguma profissão definida? Pedreiro. Pedreiro. Sim. Já foi preso ou processado por outros crimes, fora esses 2 homicídios aqui? Já fui processado pelo tráfico. Isso em que cidade? Navegantes. Qual foi o resultado desse processo? Estava só assinando. O senhor foi condenado? Não. Não, ainda não teve sentença. Sim. Foram ouvidos nesta data a vítima, uma das vítimas e 2 policiais. O senhor tinha alguma inimizade com essas pessoas, em relação a essas pessoas? Não. Não, nem com o Nelton ali, a vítima. Não tinha inimizade com ele? Não, nem conhecia eles. Uhum. Certo. Seu Gilmar, a partir de agora, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sem que isso lhe prejudique, ou pode aproveitar este momento para exercer pessoalmente a sua defesa. Esse é o único momento que o senhor vai ter a oportunidade de falar diretamente com os jurados, que são as pessoas que de fato vão julgar o seu processo nesta data. Tá? Consta aqui que o senhor foi acusado pelo Ministério Público da prática de um homicídio consumado, né, contra a vítima Antônio Barros da Silva, tá? Segundo a denúncia, o senhor e a dona Gleiciana Ferreira da Silva teriam praticado este homicídio lá no dia 10 de março de 2021, na BR-470, nas proximidades ali do motel Playtime. Tá? Teriam agido por motivo torpe, de simulação, e o senhor também foi acusado da prática de uma tentativa de homicídio contra o Nelton Jorge Caetano Ciste, né? Que o senhor teria praticado, segundo a denúncia, para assegurar a execução, impunidade e a vantagem do crime antecedente. Essa acusação aqui, desse homicídio consumado, né, contra a vítima Antônio e o tentado contra o Nelton, ela é verdadeira ou não? Eu confesso que eu matei a vítima, mas o outro não pretendia matar ele. Tá. O que aconteceu? O que levou o senhor a agir dessa forma? O senhor gostaria de contar? Não, realmente, eu também já sofri por abuso e eu tomei pra mim isso, sabe? Foi nisso quando a Gleiciana me falou que a irmã dela tinha sido violentada, foi aonde eu tomei pra mim e fiquei com raiva, sabe? A Gleiciane falou pro senhor que a irmã dela tinha sido violentada pelo Antônio. Sim. E daí os senhores, eu até vou esclarecer os jurados que a Gleiciane já foi julgada em outro, houve uma cisão desse processo, tá? A Gleiciane já foi julgada, por isso que a gente está aqui hoje só com o Gilmar. Tá? E daí, a partir dali, ela falou que a irmã dela teria sido violentada, e o que vocês, enfim, planejaram? Na verdade, ela me ligou, né? Ela me ligou falando que teria combinado com o Nelton de ir no motel, e ela queria que eu fosse lá buscar ela, que
que ela ia matar ele, né? Não precisava fazer nada. Só que chegando lá, eu vi a Gleiciana com o Nelton, também era apaixonado por ela, era doido por ela, faria qualquer coisa por ela. Foi nessa hora que eu fui pra cima do Nelton, ele também tentou puxar alguma coisa da cintura, não sabia se ele estava armado. Foi nessa hora que eu esfaqueei ele. Uhum. Nisso eu olhei pra cima, primeiro eles pararam com o carro, né? Saíram os dois, desceram pro motel. Foi nessa hora que eu saí, que eu tava lá na frente, mais pra cima lá do motel, esperando ele chegar. Daí foi nessa hora que os dois saíram do carro e foram descendo o morro. E o Nelton saiu com o carro, deixou eles lá. Daí foi nessa hora que a Gleiciana falou que ele estava armado e que ele também começou a mexer na cintura, não sabia que realmente ele estava armado. Foi a hora que eu parti para cima dele. Isso do Antônio? É. Tá. E em relação ao Nelton, o que aconteceu? Não, quando eu montei na moto para mim fugir, para mim sair do local, eu vi o farol, olhei para cima, eu vi o farol vindo na minha direção. Eu pensei, deve ser a polícia, agora vão me prender, né? Foi nessa hora que eu tentei fugir, ele veio e me atropelou. Daí eu levantei bem rápido, daí fui pra cima dele e dei um soco no vidro. O vidro tava fechado, daí ele chegou e passou por cima da moto e fugiu lá pra baixo. Daí eu peguei a moto, ele só tinha a intenção, não foi no momento ali, de matar o Antônio. Foi nesse momento aí. Ah, então o senhor tá dizendo que deu um soco no vidro do carro do Nelton. Sim. O vidro quebrou ou não? Não. Não. O senhor, então, segundo narra a denúncia, o Nelton foi atingido por facadas, né, na região do pescoço. Não. O senhor desferiu essas facadas ou não? Não. No mesmo momento que eu dei o soco nele, ele já passou por cima da roda da moto e foi embora. E nessa eu só peguei a moto e fugi, porque realmente eu não tinha intenção de matar ele. Uhum. Então o senhor não deu facada nele? Não. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de alegar em sua defesa? Não, é só a intenção de matar o Nelton, eu não tinha nenhuma intenção. Acaso se eu quisesse matar ele, eu teria ido atrás dele. Pelo Ministério Público? Sem perguntas, Excelência. Obrigada. Pela defesa? Obrigada, Excelência. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Sobre a tua relação com a Gleiciana, ela durou quanto tempo? 4 anos. Certo. E vocês chegaram a morar juntos ou foram só namorados? Não, no começo a gente namorou, daí depois eu morei na casa dos pais dela, tudo. Depois, como a minha mãe deixou a casa para mim morar, eu fui lá para casa da minha mãe, nós moramos mais 2 anos e meio juntos, ó. Nós temos uma filha de 7 anos. E quem cria essa filha atualmente? Atualmente a Leide está criando ela, a minha esposa agora. Certo. E por que o teu relacionamento com a Gleiciana chegou ao fim? Porque ela começou a falar que não gostava mais de mim, que queria curtir a vida dela. E você ficou cuidando da filha? Fiquei cuidando da minha filha. E ela mantinha contato com você com frequência? Tinha, porque ela queria ver a filha, né? Uhum. Mas ela abandonou a filha comigo, né? E eu fiquei cuidando da nossa filha sozinha. Sobre esse dia dos fatos propriamente dito, por qual motivo ela te ligou tão tarde assim e você atendeu? Porque eu gostava dela, amava ela, né? Certo. E ela te fez alguma promessa de volta, que ela ia voltar contigo? Ela costumava fazer essa promessa pra ti? No momento ela falou que se eu ajudasse ela, né? Que ela tava planejando matar esse cara, ela voltaria comigo, né? E ela relatou pra você que quem ia matar era ela? E por que quando você se viu diante dele, você decidiu matá-lo? Eu senti ciúme na hora ali. Certo, mas você sentiu raiva pela situação de saber que estava diante de um estuprador? Sim, também. Você relatou que já foi abusado? Sim. Mais alguém da tua família já foi abusado? A minha irmã também. Por quem que tua irmã foi abusada? Pelo meu padrasto. Só que ela, quando falou pra minha mãe terminou com ele, só que não deu queixa, nada. Eu era pequeno, não pude fazer nada. Então, quando você se viu diante do Antônio e soube daquela situação, isso tudo veio à tona? Sim. Certo. Só para entender melhor, você não conhecia o Antônio? Não. Você não tinha motivos para matar o Antônio? Não.
Certo. Deixa eu te perguntar sobre essa questão, né, de você ter assassinado ele e a motivação ter sido esse estupro que ela relatou para você. Você foi criado nas ruas, né, basicamente. Como que estuprador é visto nas ruas? É como uma pessoa que não devesse existir, né? Porque nenhum homem tem direito de tocar numa mulher sem a permissão. E na cadeia? Na cadeia, se ele chegar no convívio, eles matam. Certo. Deixa eu só entender melhor. Você falou que você não deu as facadas no Nelton. Só pra gente entender, porque ele tomou facadas. Você não queria dar as facadas, ou quando você foi pra dar o soco, pegou, você tava com a mão era a mão que você tava segurando a faca? Era a mão que eu tava segurando a faca, mas eu não tinha intenção nenhuma de matar ele. Certo. Você tinha intenção de fugir do local? Sim. E depois dos fatos, você voltou a ter contato com a Gleiciana? Não. Certo. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Uma pergunta pelos jurados, para mim. Tem mais. Interrogatório finalizado. O seu nome completo, por favor, Nelton. Seu nome Sim. completo. Nelton Jorge Caetano Siste. Ok. Nelton já está qualificado nos autos, foi arrolado na qualidade de vítima e, como tal, passará a ser ouvido com a palavra inicialmente o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, Nelton. Me ouve bem? Não dá de ouvir direito por causa do ronco do caminhão. Oi, Nelton. Me ouve bem agora? Agora sim. Tá ótimo. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Estamos tratando aqui de uns fatos que aconteceram no dia 10 de março de 2021, lá no Motel Playtime, em que o senhor teria sido vítima de uma tentativa de homicídio e o Antônio teria sido, né, efetivamente morto pelo Gilmar da Silva e pela Gleiciana Ferreira da Silva. O senhor pode contar para nós o que aconteceu nesse dia? Sim. Aquele dia lá a gente estava na conveniência do Ney, ali no bairro onde eu moro, ali no centro do bairro, né? Ali numa conveniência. E eu tinha recém-chegado do trabalho ali, para tomar uma cervejinha e chegar em casa, 3 quadras da minha casa, mais ou menos, 3 quarteirãozinhos assim. Aí tomei uma cerveja, até tinha uma senhora ali que estava de aniversário ali, e a gente disse assim, eu pago uma cervejinha então para ti, parabéns. Aí o finado chegou também, disse, eu pago outra cervejinha também. Aí tava tomando cerveja, aí o Ney, vou fechar, já tá tarde, já tá no meu horário de fechar. Aí a gente foi, o Ney falou pra mim, ô Nelton, o gaúcho, eles me chamam de gaúcho, vamos lá no trailer comer um hambúrguer no prato. Vamos. Aí a gente foi lá no trailer, lá comer hambúrguer no prato. Aí tava ali tomando uma cerveja e comendo ali, e chegou a Gleiciane, de mão dada com o finado, né? O finado, o senhor se refere ao Antônio. Eu chamo ele de Batoré, chamava ele de Batoré, o finado Antônio. Tá. E aí eles chegaram e disse pro Ney, eles pediram pro Ney, ô Ney, leva nós no motel, dá uma carona, porque o Uber nessa hora não tem. Aí o Ney, eu tô de bis, como é que eu vou levar vocês? Aí, só se o gaúcho queira levar vocês. Mas eu moro aqui na vila, por que eu vou levar eles no motel? Aí disse, não, dá uma carona, gaúcho, lá pra eles. Eu não, de bis eu não levo. Eu digo, qual é o motel que vocês vão? É lá no Playtime. Mas se tem um motel pertinho aqui, pô, é mais barato ainda. Não, aí ela falou, não, se for no Playtime eu não vou. Eu digo, ainda falei, exigente a menina ainda, não. Aí o Ney, então deixa quieto, gaúcho, deixa quieto. Aí, tá, não, levo lá, dou uma carona pro Antônio. Antônio, então eu te levo até um pedaço ali, depois não vou levar vocês dentro do motel, né? Só faltava essa. Não, beleza, gaúcho. Aí quando eu fiz a voltinha, antes tempo eu não tinha que retornar, né? Aí o senhor levou eles até o motel. Só, né? Aí o senhor levou eles até o motel, então, daí? Sim, eu levei até a entrada do motel lá, né? Tá. Sim. Aí, do nada veio o motoqueiro, do nada. Não sei de onde saiu, mas o Antônio já tinha abrido a porta, já estava fora do carro, esperando a Gleiciane descer. Porque o meu carro não é 4 portas, então é 2 portas. Então ele tem que reclinar o banco para ela descer. Aí quando eu reclinou o banco, eu reclinei o banco para ela, inclinei o banco para ela descer, a moto pegou o Antônio, entrou com a roda no meio da perna do Antônio e levou ele até o portão lá do motel. E lá matou, tava faqueando o Antônio. Aí eu peguei o carro
E gritei, eu não vou deixar matar o cara, pelo amor de Deus, né? Grudei o carro. E a Gleiciane não saiu do carro. Ela não saiu. Não deu tempo. Quando eu bati na moto, ela pegou e pegava eu queria engatar ré, né, pra fugir. E ela agarrada no meu braço, o banco inclinado, agarrada no meu braço, não deixando eu engatar ré. E o cara era ruimzinho. Ela não queria que o senhor saísse de lá. Ela não queria que o senhor conseguisse. Ela não queria que eu saísse lá. Consegui engatar e ela foi sair do carro, até eu bati com a porta do carro nela. Ela até voou. E eu consegui dar ré e puxar a porta. Aí o cara que vaqueou o Antônio pulou por cima do meu carro, do capô, e veio pelo costadinho e começou a me enfiar a faca. A sorte minha que o vidro estava meio aberto ainda, não estava totalmente aberto, né? E o banco, o escuro do banco não deu a chance dele ter mais espaço para me enfiar a faca no pescoço. Mas assim mesmo ele me fincou a faca na cabeça, no pescoço, ainda pegou 3, 4 furos, né? Ah, foi mais de uma facada que ele deu no senhor. Isso, foi mais de uma. Tá. Foi mais de uma. E graças a Deus tinha aquelas arvorezinhas separando ali no corredor. Que aí ele se esfregou na árvore, né? Ele se esfregou na árvore. E ele saiu fora e eu consegui ir pro hospital. Entendi, o senhor aí eu cheguei no hospital e saí, então. No momento que ele estava esfaqueando o senhor conseguiu fugir. Graças a Deus. Tá. Aí eu cheguei no hospital, expliquei, falei pro rapaz o que tinha acontecido, me curaram ali, me deram ponto, levei 2 pontos em cada furo no pescoço, e aí eu vim e cheguei no bombeiro. Vim até o Antônio, vim no motel, eu vou lá ver o Antônio, não pode ser, eu vou lá ver se esse cara não tá agoniando lá para me levar pro hospital. Aí cheguei no motel, olhei ele, meu Deus do céu, tinha enchido o homem a facada na caixa do peito, no pescoço, olha, meu Deus do céu, o pescoço estava sangrando. Aí eu corri no bombeiro aqui mais perto do motel, era o bombeiro da rota da Leardini. Aí eu cheguei ali, de madrugada já, aí cheguei e expliquei para uma senhora ali, acho capitão, né, expliquei, aí eles vieram junto comigo para socorrer o Antônio. Aí, mas já estava ali, já estava o policiamento, já estava tudo ali. Já tinha polícia, porque um casal viu o corpo e chamou a polícia. Entendi. Né? E aí já estava ali. Entendi. O senhor, com relação ao senhor especificamente ali, que o Gilmar pulou na janela do senhor, o senhor acha que ele realmente queria matá-lo? Não, ele queria matar mesmo, ele é um serial, ele é assassino bandido, esse cara aí. E sabe matar, ele sabe onde mete a faca, porque o local onde mete a faca no pescoço, neutraliza o ser humano. E o senhor teve a sorte ali do banco e do vidro não tá totalmente aberto, isso? Graças a Deus o meu vidro estava meio vidro, e até hoje as canaletas da calha de água, até hoje tá quebrado. O meu filho tá com o carro até hoje, eu vendi pro meu filho, né? E aí ele tá lá até hoje, tá quebrado as canaletas lá, os golpes de faca. Entendi. E com relação ao Antônio, então o senhor chegou a sugerir para eles irem para um outro motel que era mais perto, isso? Sim. Até o Ney mesmo, mas é verdade, ainda o Ney falou da conveniência, mas é verdade mesmo. Esse aqui é bem mais perto, dá para ir de a pé ali. Entendi. No êxtase. Mas ela exigiu que fosse o Playtime. Ela disse assim, não, se for no Playtime eu não vou, se não for lá. Aí, pelo amor de Deus, tá bom, Antônio, eu te levo lá era conhecido nosso, né? Que cada vez que ele vinha do mar, ele trazia peixe para nós ali, convidava com peixe, e sempre tava junto ali no Ney, sabe? Ele era uma boa pessoa. Pô, pra nós ali, ele é pescador, mal parava na cidade, vivia em alto mar, né? E esse dia eu acho que ele tinha pegado a rescisão do barco lá. Ele tava com dinheiro. Esse dia ele tinha recebido uma rescisão, acho. Entendi. E quando a moto chegou lá, o senhor falou que não viu da onde que a moto veio, né? A moto só foi na direção do Antônio. Isso. Pegou ele em cheio. Pegou ele em cheio.
Entendi. O senhor acha que eles combinaram essa situação, o Gilmar e a Gleiciana? O que o senhor consegue entender dessa situação? Doutora, eu tive conversando com o policial depois ali, que o ML chegou. Eu vou puxar o caminhão um pouquinho, mas vamos conversando. A máquina está me chamando para descarregar esse container. Eu vou lá, tá? Mas vamos conversar. Aí, como eu estava lhe falando, o policial depois, chegaram ali, a ML estava ali, o policial veio lá de dentro, um dos policiais veio lá de dentro e estava no meu, aí fui do lado dele, ele estava vendo as imagens do acontecido, né? Quando eu cheguei, quando eu bati na moto, quando eu dei a ré, quando eu retornei, até quando ela ajudou eles levantarem a moto, sabe? Os dois levantaram a moto, tá nas imagens. Os dois levantaram a moto e foram embora. Por isso que eu digo que foi premeditado esse assassinato lá, do finado Antônio. Por isso que eu digo que estava combinado entre eles lá. O senhor sabe se naquele dia o Antônio tinha alguma arma com ele, alguma faca? O Antônio, o senhor sabe? Não, eu não vi nada no Antônio, não. Não vi nada se ele tinha. Nada. Não dava de ver se ele estava armado. Tá ótimo, então. Obrigada, seu Nelton. Obrigada, excelência, em minhas perguntas. Só um pouquinho, doutora, que eu só estou manobrando para a máquina pegar esse container e já vamos conversar, tá? Eu só vou tirar a máquina daqui, o caminhão daqui e já vou encostar ali, ó. Tá bom, doutora? O senhor encostar, porque a gente precisa finalizar. Eu não estou ouvindo muito. Estamos aguardando o senhor encostar o caminhão para a gente finalizar o seu depoimento. Tá bom, eu só vou tirar debaixo da máquina aqui, doutora, já vou encostar ali, tá? Porque tem vários caminhões, tem outros caminhões para descarregar, sabe? Aqui tem uma sombrinha aqui. Conseguiu parar o caminhão? Desculpa, doutora, desculpa. Tudo bem, conseguiu parar? Parei aqui numa sombrinha aqui do corpo. Com a palavra, então, a defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, seu Nelton, como vai? Tudo bom, doutora? Tudo bem. Seu Nelton, eu vou lhe fazer 2 perguntas bem objetivas, tá? A primeira é referente às lesões da facada. O senhor chegou a ficar internado no hospital? Não, doutora, não fiquei. Não fiquei internado. O senhor teve que fazer cirurgia por causa dessas lesões? Eu levei 2 pontos em cada furo, são 3 furos na nuca, aqui atrás, né? Aqui assim, ó. Mas não fez cirurgia? Não, só levou ponto. O senhor ficou muito tempo sem trabalhar? Fiquei ali um mês, doutora, um mês mais ou menos eu fiquei sem trabalhar. Um mês eu fiquei aqui 30 dias fiquei dormindo na Gabina, aqui na Poli, terminais aqui. Fechei a casa, saí de casa lá, fiquei uns 30 dias mais ou menos aqui. Aí eu só ia pousar em casa daí. Sim. Aí eu fazia a minha viagemzinha, voltava, ficava todo dia aqui pelo pátio. E chegava de noite em casa para dormir só, e saía no outro dia bem cedo. Ô, seu Nelton, de forma bem objetiva, pode até me responder com sim ou não. Se o Gilmar quisesse, ele teria conseguido matar o senhor? Se o Gilmar tivesse a oportunidade de eu estar com o vidro aberto e o carro tivesse falhado, alguma coisa, eu acho que ele teria me matado. Sim, o senhor acha? Teria me matado, por isso. Como o senhor relatou, as facadas pegaram no seu pescoço. Então, se ele quisesse, nesse momento, ele poderia ter lhe matado. Não, na verdade, ele não conseguiu me matar, né? Porque o vidro estava entre meio aberto e o espaço para ele ter mais violência não deu por causa do escuro do banco, né? Mas ele conseguiu acertar o seu pescoço. Conseguiu, a pontada da faca conseguiu. E essas facadas poderiam ter sido letais. Pô, se pegasse no nervo, no lado na junta da espinha, do pedo cervical, se pegasse a ponta dela ali, ele teria me matado porque eu não teria ação. Muito obrigado, sem mais perguntas. Tá bom. Obrigada, seu Nelton, está dispensado. Aliás, pergunta pelos jurados? Não?
Tem perguntas complementares pelo juiz também. Obrigada, seu Nelton. O senhor está dispensado. Tenha um bom dia. Pode desconectar a partir de agora. Tá bom, doutora. Obrigado. Bom dia, Carlos. Bom dia, excelência. Seu nome completo, por favor. Carlos Alberto Vieira Martins Júnior. Okay. Policial militar, será ouvido na qualidade de testemunha, com a obrigação, então, de dizer a verdade sobre os fatos que lhe forem perguntados. Com a palavra, desde logo, o Ministério Público. Obrigada, excelência. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo certo. Estamos tratando aqui, então, de uns fatos que aconteceram no dia 10 de março de 2021, lá no Motel Playtime, em que o Gilmar da Silva, juntamente com a Gleiciane Ferreira da Silva, já julgada, mataram o Antônio Barros da Silva e tentaram matar o Nelton Jorge Caetano Siste. Consta aqui que o senhor atendeu essa ocorrência. Eu queria que o senhor relatasse para nós o que o senhor se recorda desse dia. A gente foi acionado via a central de emergência para verificar um masculino caído na entrada do Motel Playtime. Chegando no local, a gente confirmou, depois identificado a vítima como seu Antônio, ele já estava em óbito no local, a gente isolou a área, acionamos todos os órgãos, IGP, IML, Polícia Civil. Posteriormente, a gente começou a verificar as imagens da câmera do motel e foi possível conseguir a placa. Diante da informação, a gente foi até o endereço. A placa do que era? A placa da moto. Era uma moto utilizada pelo autor, que já estaria aguardando na proximidade do motel, e o Nelton teria levado a vítima e essa moça até o motel. A princípio, eles iam fazer um programa ou algo parecido. O Nelton tinha comentado com a gente no dia. Com as imagens, a gente conseguiu verificar a placa da moto. Fomos até o endereço, na mesma madrugada ali. O proprietário antigo informou que tinha vendido para um jovem chamado Gabriel. A gente foi até o endereço, chegando no local, a casa estava toda aberta na madruga. A casa estava toda aberta, um portão, a porta de entrada. A gente verificou já a moto já na entrada, com algumas partes quebradas já. Porque na hora ali, o Nelton, quando viu a cena do cara tentando esfaquear a vítima, ele acelerou o veículo e arremessou o carro para cima da moto. Ali deu uma dificuldade tentando salvar a vítima. Foi o momento em que o autor também saiu largou a vítima e foi para cima do seu Nelton também. Acabou desferindo uma facada, eu acredito que no pescoço dele. Por isso ele saiu do local para buscar socorro e depois ele voltou para relatar esse fato. Quando a gente chegou na casa ali do Gabriel, ele só informou que teria emprestado a moto para um homem chamado Gilmar. Não sabia muito do endereço, enfim, disse que não conhecia há muito tempo, porém teria emprestado a moto. Ele tinha chegado há pouco tempo em casa, um pouco nervoso e tal, mas não comentou nada a respeito. No local a gente encontrou também um capacete com manchas a gente acreditava ser sangue e um pouco de sangue na casa também. A gente isolou a área e acionamos o IGP e o IML ali para o local também, para verificar a situação. O Gabriel e o Robson, amigo dele, que estavam na casa, foram conduzidos para a delegacia. O Gabriel, que era o proprietário da moto emprestada para o Gilmar. Tá? Exatamente. O Gabriel, proprietário da moto, e o amigo dele que estava no local também, o Robson. A gente consultou o nome do Robson na época ali, ele já tinha várias passagens por roubo, enfim, a situação estava bem suspeita, a gente conduziu eles para a delegacia e a moto também foi apreendida. Ali encerrou a nossa atuação na ocorrência. Tá. O senhor chegou a identificar como que se deu as facadas que o senhor comentou, né? Que o Nelton tinha visto que o autor, supostamente, né, o Gilmar, estava esfaqueando o Antônio, e aí o Nelton viu. O senhor sabe dizer como que aconteceu essa situação? O senhor tomou conhecimento de como foi a abordagem da vítima? O que aconteceu naquele momento do homicídio? Pelas imagens das câmeras ali, deu de perceber que assim que eles desceram do veículo, o autor, ele estava escondido no mato com uma outra moto e ali ele partiu para cima e já começou a desferir as facadas. O Nelton caiu próximo ali, tinha uma grama ali, e quando ele foi pegar a moto, nesse momento, o Nelton lançou... O Antônio tinha caído. Isso, o Antônio tinha caído já, desculpa. E daí, nesse momento, quando ele estava retornando para a moto, o Nelton lançou o veículo para cima e acabou prendendo a moto debaixo do carro. Por esse motivo, o autor não conseguiu sair do local, foi para cima do Nelton para tentar se desvencilhar do veículo e acabou desferindo uma facada no pescoço.
O Nelton relatou que a moça que estava junto ali no veículo até segurou ele para que ele não pudesse sair com o carro e que o autor conseguisse desferir a facada nele, né? A princípio foi essa a dinâmica no local ali dos fatos. Então, pelo que o senhor se pôde concluir da investigação ali do momento, da visualização da câmera, era que a intenção do Gilmar e da Gleiciana, que estava junto com ele, era realmente também cometer o homicídio contra o Nelton. Exatamente, para tentar fugir do local. Para tentar fugir do local e não serem identificados posteriormente. Perfeitamente. Ao meu ver, ali foi essa a intenção deles naquela situação. E o senhor tomou conhecimento de como que foi essa dinâmica deles terem chegado até o hotel, o Antônio e a Gleiciana? Como é que foi essa situação, ou o senhor não chegou a tomar conhecimento? A princípio, o Nelton relatou que eles chegaram numa lanchonete, parece, e ficaram bebendo por um tempo e depois pediram uma carona para o Nelton conduzir eles até o motel. E nesse meio tempo, a feminina já tinha combinado com o autor, a princípio o ex-marido dela, eu acredito, o Gilmar, para que ele ficasse esperando na proximidade ali, que tem um mato ali bem próximo do motel, e ali o Gilmar teria ficado aguardando a vítima chegar para daí dar o bote e cometer o crime. Entendi. O senhor sabe o que teria motivado essa premeditação desse homicídio? Posteriormente, a princípio, a versão da feminina teria sido que a vítima, o Antônio, teria abusado sexualmente de uma irmã dela no passado. Esse teria sido o motivo que ela deu na época, que eu me lembro, né? Não fui eu que prendi, sim, mas ficamos sabendo ali pela outra guarnição que efetuou a prisão. Entendi. E o senhor sabe se essa suspeita acabou se confirmando, se teve investigação, ou o senhor nem chegou a tomar conhecimento? Não sei dizer, doutora, como é que ficou depois o desfecho da investigação, se confirmou o fato ou não. Na época, levantaram a possibilidade, porque o Antônio, ele era pescador. E tinha retornado depois de alguns meses trabalhando e tinha uma quantia em dinheiro. Na época surgiu essa situação também, de que ele teria uma quantia em dinheiro e que por esse motivo eles teriam tentado subtrair o dinheiro e matar a vítima. E utilizaram dessa outra versão, que poderia ter sido aí um abuso, né, por parte da vítima de uma irmã dela no passado. Surgiram essas duas linhas ali, mas não sei qual foi o desfecho da investigação. Entendi. E o senhor já conhecia o Antônio de alguma outra abordagem policial, algum registro? Não conhecia. O Nelton também não, a outra vítima? Também o Nelton não. E o Gilmar, o senhor já conhecia de alguma outra abordagem? Não, na realidade o Gilmar eu não conheço até hoje, eu não vi ele. Né? O senhor não participou da prisão, foi a segunda guarnição, da prisão, né? dele, eu fiquei sabendo que se confirmou que era o Gilmar, o nome que o Gabriel, dono da moto, tinha dado, então realmente bateu com as informações. Eu fiquei sabendo posteriormente. Daí. Tá, entendi. E o senhor chegou lá no motel Playtime, no local dos fatos, o senhor visualizou a vítima no chão, o seu Antônio. Sim. Como que ele estava, assim? A princípio, no local ali, ele já estava em óbito já. Já foi possível verificar que ele já estava em óbito, bastante sangue, teve algumas facadas no pescoço, então acredito que foi ali as facadas ali fatais ali, né? Foram várias facadas, não foram? Algumas facadas, pescoço e aqui de cima, né? Entendi, tá. E a primeira abordagem ali, quando a moto veio na direção dele, o senhor sabe como que aconteceu esse momento? O que o Gilmar fez para que a vítima fosse abordada, se ele jogou a moto em cima da vítima? O senhor sabe dizer o que aconteceu? Eu não me recordo exatamente, doutor, já tem um tempo. Sim. Eu lembro que ele foi com a moto, eu acredito que ele largou a moto e daí partiu para cima da vítima, né? A vítima tentou até se defender ali, mas foi muito rápido e logo caiu ao solo ali, já devido à gravidade da facada, né? Entendi. O senhor sabe se o Antônio, ele tinha alguma coisa com ele, alguma arma, alguma faca também para se defender? Ou... No momento ali, eu acredito que não. Não foi possível, porque a gente também não mexeu na vítima. Sim. A gente primeiro foi para prestar o socorro, mas assim que foi verificado que estava em óbito, a gente já isolou o local e a gente não tocou mais no seu Antônio ali, né? Entendi.
E o Nelton, o senhor falou que depois conversou com ele. Em que momento que o senhor chegou a conversar com ele? Porque a gente tinha verificado, até pensamos no momento que podia estar participando da autoria, porque o veículo saindo em alta velocidade do local, quando a gente viu nas imagens, foi possível verificar que ele estava tentando ajudar. Depois de um tempo, ele chegou no local. O seu Nelton retornou com o veículo no local, informando que tinha saído porque tinha sido ferido ao tentar socorrer a vítima. Foi até o Hospital de Navegantes, recebeu atendimento médico e retornou para explicar a situação, para que não houvesse nenhum mal-entendido quanto à participação dele na Ele retornou ali no motel, onde tinha acontecido. Exatamente. Enquanto a gente aguardava a perícia, ele retornou, a gente qualificou ele e tal, e arrolou ele como testemunha, né? E vítima também pela tentativa ali também contra ele. Tá ótimo. O senhor tem mais alguma coisa que seja importante falar que eu não tenha lhe perguntado sobre os fatos? Acredito que não, doutor. Acredito que seria isso. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, excelência. A defesa, sem perguntas. Caso os jurados tenham alguma pergunta, podem escrever e passar para mim, que daí eu repasso a testemunha. Nada? Obrigada. Sem perguntas complementares do juiz, dispensado, policial. Seu nome completo, por favor. Wagner Rautenberg Artner. Wagner é policial militar, correto? Isso. Será ouvido, então, como testemunha, compromissado, dever de dizer a verdade, com a palavra desde logo no Ministério Público. Obrigada, excelência. Bom dia, Wagner. Bom dia, doutora. Estamos, então, tratando de uns fatos que aconteceram no dia 10 de março de 2021, no Motel Playtime, em que Gilmar da Silva e Gleiciana Ferreira da Silva teriam matado o Antônio Barros da Silva e teriam tentado matar o Nelton Jorge Caetano Siste. Consta aqui que o senhor atendeu essa ocorrência, foi a segunda guarnição que atendeu a ocorrência, né? O senhor poderia contar para nós a sua participação nesse caso, a participação da sua guarnição? Doutora, então, estávamos assumindo o serviço, né? Acho que é 7 horas, salvo engano, já com essa situação em andamento. Durante a madrugada, então, houve esse homicídio que, basicamente, tinham cercado esse senhor aí nas imediações ali acho que na porta de entrada desse motel Playtime, tinham cometido homicídio, né? E as guarnições da madrugada, então, conseguiram encontrar, com as diligências que eles fizeram, eles conseguiram encontrar a motocicleta que o autor tinha utilizado para cometer esse crime, né? E chegaram até uma residência ali no bairro São Domingos, e encontraram a motocicleta, encontraram vestígios de sangue e encontraram alguns, não me lembro se eram 3 ou 2 masculinos que estavam residindo nesse imóvel, né? Mas a princípio não tinha encontrado os autores. Então, como a motocicleta que tinha sido utilizada ali para o crime estava naquela residência, tinha vestígios de sangue na residência, a guarnição tinha acionado o IGP para as perícias necessárias ali, né? E como já tinha excedido o horário de trabalho deles, a gente ia assumir essa parte para esperar o IGP, fazer as perícias e depois liberá-los. Durante daí, obviamente, nas guarnições repassaram todo o acontecimento, todas as diligências que foram realizadas, os caminhos, as rotas ali que eles utilizaram para fugir, a dinâmica da situação, né? Então a gente já tinha se inteirado mais ou menos de toda essa situação. E então eu e meu parceiro na época, ali naquele imóvel, né, esperando o IGP, eu tinha um colaborador que acabou entrando em contato comigo e perguntando se tinha ocorrido algum crime durante a madrugada, um crime violento. Eu confirmei, falei para ele que sim, e ele tinha me questionado se havia uma feminina junto. Confirmei também, e ele falou, pois então, essa mulher, ela tá aqui na casa dela agora, e tá bem assustada, desesperada com tudo que aconteceu, e tá relatando essa situação. Eu acredito que seja ela, né? Então, imediatamente, eu e meu parceiro fomos até essa residência que eu já conhecia, né? Ponto de tráfico, já tinha efetuado a prisão do irmão ali dessa pessoa, e fomos até o imóvel e encontramos a Gleiciana. E no momento que nós encontramos, abordamos, já ela confessou o crime, né? Ela mencionou que de fato tinha ocorrido o crime, e aí ela explicou a dinâmica do ponto de vista dela, né? Nesse momento ela tinha mencionado para mim para nós ali, para a guarnição, que esse senhor que veio a falecer, ele estava residindo com eles ali no imóvel, e por acho que, salvo engano, ela mencionou que ele tinha tentado sediar a irmã dela, e ela ficou com muita raiva disso,
E então daí ela planejou, juntamente com o Gilmar, né, o homicídio desse senhor, né? Uhum. Daí eu falei, tá, mas como assim vocês planejaram? Não, a gente sabia que ele ia chegar, então eu decidi que ia levar ele para um lugar ermo ali pro Gilmar matar ele. Eu falei, tá, mas... Aí nesse momento ela tinha explicado a relação dela com o Gilmar, né? Eu falei, tá, vocês são maridos, são casados? Ela falou, não, a gente tem filhos juntos, eu tô separada dele, ele não mora comigo, ele mora na casa dele, mas ele topou em me ajudar. Eu falei, mas é estranho te ajudar numa situação como essa, né? Mas enfim, então me conta como é que foi. Daí ela explicou que esse senhor tinha chego do mar, né? Ele era pescador. Ela levou ele num bar ali local e ficaram bebendo durante a noite toda. E daí, no período da madrugada, ela decidiu que ia para um motel com esse senhor, né? Uhum. E aí esse senhor pediu uma carona pro amigo dele, que é um outro senhor que também foi vítima desse crime aí, né? Acho que é Nelton o nome dele. E basicamente foi isso. Então esse amigo, esse Nelton, levou a vítima e a Gleiciana pro motel, e no momento em que ele deixou eles na porta ali do motel, o Gilmar apareceu com a motocicleta. Então ele esfaqueou a vítima. O Nelton, na tentativa de defender o colega dele, ainda tentou impedir ali com o veículo, e também o Gilmar acabou esfaqueando ele. E para resumir a história, o Nelton fugiu, e o Nelton. E o Gilmar também, né, junto com a Gleiciana, fugindo. Só que daí as informações dela não iam encaixando, né, e na medida que nós íamos perguntando, ela ia se contradizendo, até que no momento ela falou, não, tá bom, eu vou contar para vocês. O motivo tinha sido esse, realmente, e a gente já estava planejando um tempo, e eu vou levar para vocês onde que ele tá morando e tal. Então daí a gente foi até um imóvel em que o Gilmar estaria residindo, né? Que é nos fundos do Colégio Caique. A gente chegou nessa kitnet ali, e aí encontramos então as roupas que o Gilmar utilizou no crime. Ele tinha chego em casa, tinha lavado elas e estendido num varal, né? Aí ela falou, essa aqui foi a roupa que ele usou, aqui a gente fica de vez em quando. E realmente tinha alguns pertences dele ali, mas ele não estava no local. Daí na época ela mencionou, se ele não está aqui, ele vai estar na casa da mãe dele, que daí era no interior. Aí fomos até o interior, e tinha vestígios de que ele tinha passado por ali, mas também não estava mais no imóvel, né? E aí, como já tinha se prolongado o dia ali, a gente não tinha encontrado Gilmar, e obviamente tinha que fazer a entrega dela para a delegacia, a gente optou por, então, conduzir ela para a delegacia com o que conseguimos coletar naquele momento, né? Tentamos também encontrar a arma do crime, que ela mencionou que ele tinha jogado num matagal, tentamos procurar, não achamos. Mas basicamente tinha sido isso, né? Esses tinham sido os fatos que ela tinha relatado para nós ali naquele momento, né? Entendi. Então esse homicídio, essa tentativa foi premeditada, eles planejaram. Eles planejaram. Ela combinou de ir para um motel com ele, e o Gilmar já sabia o local. Sabia, o Gilmar estava lá esperando. Segundo ela estava em contato direto com ele pelo celular, né? Aí, no momento que eles estavam se deslocando lá pro motel, o Gilmar ficou lá nas imediações, né? Esperando eles chegarem, né? Então eles tinham planejado essa situação toda, né? Entendi. E essa suposta assédio da irmã da Gleiciana acabou se confirmando? Teve registro de boletim de ocorrência, o senhor sabe? Não, não foi registrado boletim de ocorrência sobre essa situação. Os pais da criança, né, que no caso, os pais dela também, né, não confirmaram essa situação, falaram que a Gleiciana tinha mentido, mas de fato não tinha registro, né, sobre esse episódio. Nenhuma investigação. Tá. E o senhor conhecia o Antônio, que foi, né, a vítima que veio a óbito, de alguma outra ocorrência? Sabe, não se ele tinha algum registro? Não, tá. O Nelton também não? O Nelton não, eu conheci o Nelton depois, né, de outras ocorrências, mas até então não sabia quem era. E o Gilmar? O Gilmar também não conhecia, né, eu fiquei conhecendo ela nessa situação, isso. Tá. Só voltando um pouco ali naquela questão da motocicleta, que o senhor falou que daí foi na casa para identificar, e estava o Gabriel, que era o proprietário da motocicleta, né, que ela estava com manchas de sangue, o senhor comentou. O Gabriel chegou a comentar alguma coisa sobre essa situação da moto ter aparecido lá na casa dele depois de ter emprestado? Ele falou, eu lembro que esse rapaz da motocicleta, doutor, ele falou que ele conhecia o Gilmar, e
E eles estavam naquela noite bebendo ali naquela residência e do nada o Gilmar falou que precisava sair e pediu uma moto emprestada. E aí depois quando retornou com a moto avariada e suja de sangue. E ele também suja de sangue, né? Uhum. Mas ele não sabia o que tinha acontecido. E isso foi um fato que a própria Gleiciane tinha confirmado, que o Gilmar arranjou uma moto emprestada para ir até o motel, né? Uhum. Então meio que confirmou a versão desse rapaz aí, no sentido de que ele não tivesse participação na situação, né? Uhum. Entendi. E com relação à vítima Nelton, né, que foi uma tentativa de homicídio, o senhor conseguiu visualizar como que se deu a situação dele ali? Não, doutora, tudo me foi relatado, né? Eu não conversei com o Nelton. A Gleiciana falou que assim que eles desceram do automóvel e foram se dirigiram para a porta de acesso do motel, o Gilmar já atacou a vítima, né? E esse motorista, vendo isso, tocou o carro em cima da moto, né? Para tentar... Aí ele conseguiu fazer essa manobra e fugiu, né? Não ficou ali para verificar a situação. Basicamente foi esse o relato que ela comentou comigo, né? Tá, entendi. Tá ótimo, então muito obrigada, Wagner. Nada, obrigada, Excelência. Excelência. Bom dia, policial, como vai? Doutora. Policial, o senhor participou efetivamente da prisão da Gleiciana, certo? Da Gleiciana, isso. O senhor se recorda da Gleiciana relatar como era a relação dela com o Gilmar? Ela tinha um certo poder, ele seguia comandos dela, porque chamou a atenção, né, esse ex ir lá para auxiliar ela. Eu não me inteirei muito da relação deles em específico, doutora, mas o que eu posso dizer para a senhora é que na época ela me relatou que eles eram separados, né, que eles não estavam juntos. Ficou nítido que ele morava numa kitnet e ela morava junto com os pais, mas que por vezes ela coabitava com ele nessa kitnet, e que a relação não era uma relação estável, né, no sentido de casal, né, eles não tinham um compromisso bem firmado, mas que o Gilmar era presente na vida dela, até porque eles tinham um filho em comum, né. Pelo menos foi isso que ficou visível ali naquele momento, né? Sim. No seu depoimento, no boletim de ocorrência, o senhor afirma que ela relatou que o Gilmar era louco por ela, fazia tudo por ela. Ela falou que tudo que ela pediu pro Gilmar, porque daí nós questionamos ela, né? Tá, mas por que ele se ele tá separado de você, se você não tem mais nenhuma relação com ela, qual é por que benefício que ele teria em te ajudar a fazer isso aí, se ele não tem nada a ver com a tua irmã e tal? Daí ela mencionou eu lembro dela ter falado essa frase, né? Porque ele é louco por mim e ele faz tudo o que eu quero, né? Certo. Então, no caso, mostrando aqui que ela arquitetou e pediu o auxílio dele. Aí, doutora, não sei se foi ela ou foram eles juntos, mas dá para entender que ela tinha sido a mentora ali, né, dessa situação toda, né? Certo. Acerca dos pais dessa menor, no caso a irmã dela, o senhor pessoalmente falou com essas pessoas? Sim. Certo. Todos eles, essa kitnet que eles moravam, doutora, era um cômodo só e eles moravam em, acho que umas 8 pessoas. Então todos estavam presentes no momento da abordagem, da prisão, então todos ficaram cientes ali de todo o ocorrido, né? O senhor se recorda se todos faziam parte da mesma família ou tinha pessoas que não? Todos da mesma família, era pai, mãe, uns 4 irmãos e daí mais uns 2 ou 3 netos, salvo engano, eram bastante pessoas assim. O senhor sabe me dizer se aquele era um ponto conhecido pela traficância? Eu já efetuei a prisão do irmão dela ali, né? Certo. Mas do Gilmar, o senhor nunca efetuou a prisão dele? Não, o Gilmar eu não conhecia, doutor, até essa situação. Muito obrigado, policial. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Bom dia. Gilmar da Silva foi condenado a 16 anos de prisão por matar Antônio Barros da Silva com crueldade e por tentar matar Nelton Sisti, que tentou impedir o crime. O júri reconheceu que ele agiu por vingança e de forma premeditada, usando a ex-companheira para atrair a vítima até um motel. Também ficou provado que ele tentou matar o motorista para não ser denunciado. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!